Olá, ouvintes da plataforma Podcast Portugal. Hoje estamos assim com um cenário um pouco mais sombrio, né, vamos dizer assim, mas estamos aqui com a nossa convidada e também colega, né, também és podcaster, né, já não ouvi dizer. É verdade. E diz. Nas horas vagas. Das horas vagas. Calculo que não sejam muitas. Pela panóplia de coisas que vais fazendo. E acompanha-me aqui o Pedro Almeida, do podcast DC Portugal, portanto, estamos aqui numa mística também de super-homens, etc. Portanto, hoje vamos aqui falar ao fim e ao cabo sobre esta mesma parte relacionada com a parte dos psicopatas e, portanto, quem melhor do que a Joana para o fazer. Ok, o mesmo tipo de Olá. máscara. Olá. A tua... É o meu cognome. É o cognome. Muito bem. Portanto, é isto. Estamos então aqui quatro podcasters, não é? E, portanto, vamos falar aqui sobre os vários psicopatas. A Joana certamente dará uma importante input sobre a sua psique, não é? Porque, como estávamos a falar em off. Joana, porquê que tu achas que toda a gente tem interesse de falar de psicopatas, estudar psicopatas, fazer filmes e séries que quase galvanizam, por assim dizer, e romantizam, dão assim um certo glamour a psicopatas que mataram dezenas ou, por vezes, centenas de pessoas, entre outros crimes hediondos? Olá. Olha, é assim, em primeiro lugar, porque, como dizia o Freud, somos todos filhos de assassinos. E por isso, na verdade, mora um assassino em nós, em cada um de nós. Logo a seguir àquela criança cá em nós está um assassino. Atenção, depois podemos falar isso mais à frente, mas nem todos os psicopatas são assassinos e nem todos os assassinos são psicopatas. Mas, de facto, somos todos filhos de assassinos, porque aquilo que tu estás a falar, ao fim e ao cabo, essas séries que tu estás a reportar, é o real crime e que a maior parte das vezes envolve homicídio. Na verdade, o Freud tinha razão nesse aspecto, nesse e noutros, porque recentemente, ou relativamente recentemente, foi feito um importante achado arqueológico do ponto de vista da evolução da espécie humana, que tem milhares de anos, aqui na vizinha Espanha, numas grutas muito conhecidas espanholas, de uma caixa craniana que já há milhares de anos foi vítima de homicídio. Ou seja, aquilo que se discute, nomeadamente não só na psicologia, na sociologia, na antropologia, na arqueologia, é que o assassinato, o homicídio, faz parte da espécie humana, do Homo sapiens sapiens, desde o seu nascimento, digamos assim. Portanto, de facto, somos todos filhos de assassinos. O que há é uma regulação, mecanismos de regulação social que, com a modernidade, reservaram o direito de matar para o Estado, certo? Sendo que, anteriormente, noutras civilizações, o direito de matar, fosse por questões territoriais, fosse por questões passionais, não estava consignado, não era monopólio do Estado. Agora, nomeadamente no que a pena de morte diz respeito, esse poder é exclusivo do Estado. Mas esse poder, para além de sermos todos filhos de assassinos e estarmos de alguma forma sujeitos, e ainda bem, a uma regulação societal, para além disso, na verdade, todos temos agressividade, instintos de morte e de violência, e na nossa fantasia, todos nós, de uma forma ou de outra, já assassinámos alguém. Portanto, esse fascínio, essa atração pelo real crime story, pelo real crime, é natural, faz parte da espécie humana, que nunca, como agora, viveu tempos de tanta contenção da violência, de tanta regulação da violência. Nós nunca tivemos sociedades tão vigilantes, tão normativas e tão normalizadoras, portanto é só natural que isso surja. Quanto à glamorização, que é a segunda parte da tua pergunta, depende das séries e depende dos formatos, mas sim, eu posso admitir que sim, que em muitos formatos existe essa glamorização, não em todos, mas em alguns sim. Tem a ver justamente com essa atração, que é natural que os seres humanos façam, tendo em conta que se podem identificar com o protagonista do real crime, e depois também tem a ver com a venda publicitária de um produto, não é? Que naturalmente é revestido e embrulhado num formato mais atrativo e para que as audiências sejam mais apelativas, mas
mas não é em todos os formatos, na verdade, não há, e há mesmo do ponto de vista do cinema que se baseia em factos reais, há algum que nem todos são American Psycho, digamos assim, que faz um bocadinho essa estilização talvez porventura um bocadinho exagerada da violência e do homicídio. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeste, sim, senhor. Respondeste. Não sei se os meus colegas têm alguma pergunta preliminar antes de irmos a histórias. Não, estou a gostar bastante de ouvir. Eu estou cá para aprender, porque eu sou um aspirante serial killer. E então, portanto, estou bastante interessado nesta conversa, por isso que eu entrei aqui. Muito bem. Sim, também. Os serial killers, por exemplo, eu vou falar aqui como eu sou um podcast da DC Portugal, falar aqui de super-heróis, porque os serial killers também estão presentes nos super-heróis. E, por exemplo, temos o Joker, que eu acho que é o mais conhecido de todos. E sim, eu concordo com essa de nós todos temos um serial killer dentro de nós, ou um psicopata, um assassino, porque, como o Joker refere-se, é só preciso um empurrão para que uma pessoa sã se transforme na pessoa mais violenta de todas. E também no caso de super-heróis temos o caso do Harvey Dent, que era considerado a pessoa mais sã e agora virou um completamente psicopata. O Duas Caras, não é? Exatamente. Exato. Sim, claro que nós estamos aqui a misturar, isto não é uma conversa técnica nem tecnicista, felizmente, ainda bem, porque senão estávamos já todos a dormir, mas estamos a misturar aqui vários conceitos, não é? Nem todos os assassinos são serial killers, nem todos os psicopatas são assassinos, etc. Mas pronto, isso depois logo se vê com o andante da conversa. Muito bem. Então, vamos aqui, por exemplo, pegar num primeiro caso que eu tenho para ti, Joana, que vem da Colômbia, que é o Luís Garavito. As vítimas dele oscilam, o número mais pequeno é 138 mortes e poderá ser mais do que 400 mortes. Portanto, era conhecido como La Bestia. O assassino colombiano Luís Alfredo Gavarito Cubillos admitiu ter morto e violado mais de 130 jovens na década de 1990. Estima-se, portanto, que o número total das suas vítimas ultrapassasse os 400. Foi preso a 22 de abril de 1999, portanto estamos quase no aniversário disto, por assim dizer, e condenado por 139 dos assassinatos e recebeu uma pena de 1.853 anos e 9 dias de prisão. Mas na prática foi libertado da prisão ainda neste milénio, devido a leis do sistema penal colombiano. Ele pode passar 30 anos atrás das grades. Além disso, como colaborou no caso, a sua pena pode ser reduzida para 22 anos. Portanto, estas são informações. Portanto, de 1000 e tal anos, passamos para 20. Portanto, não é só em Portugal, também é na Colômbia. Exato. Muitas vezes a pesquisa que eu fiz, havia muito esta junção. Portanto, não era apenas, vamos pôr assim, entre aspas, o prazer de matar, mas também havia muitos que violavam e depois matavam, não é? Estavas há pouco a dizer que nem todos os serial killers são assassinos, nem todos os psicopatas são assassinos, etc. Mas há aqui algumas coisas que se vão juntando, por assim dizer, alguma padronização. Não, vamos lá ver, um psicopata pode ter várias derivadas, digamos assim. Nós é que simplificamos, não é? Dizemos psicopata quando tecnicamente psicopata é um chapéu onde cabem muitas coisas. É como dizer cancro. E há, se calhar, centenas de tipos de cancro. Exato. Para vocês terem uma ideia. Agora, uma coisa é certa, é que os serial killers, quase todos, a sua esmagadora maioria, são movidos por uma pulsão sádica, que é o caso do Gavanito, que tu estás a falar. Pulsão sádica essa que também ela, a maior parte das vezes, não sempre, mas a maior parte das vezes está associada a comportamentos sexuais. E, portanto, há um prazer em estropiar, mutilar, violar, etc. E depois matar, quando esse objeto de satisfação, para a sua satisfação dos impulsos sádicos, deixa de ser útil, termina com a morte. Mas, portanto, o Gavanito é um exemplo acabado de um psicopata que é serial killer por motivações sádicas. Digamos que
ele é o serial killer clássico, tradicional. É aquele que eu penso que a maior parte das pessoas associará à ideia de serial killer. Onde, de facto, o agressor é homem, como também é a maior parte das vezes, a vítima é mulher, também é a maior parte das vezes, o crime repete-se em muitas ocasiões, com um modus operandi quase sempre semelhante, neste caso com satisfação hedónica, sádica, de um impulso sexual, e com a morte. Portanto, isto é o padrão que prefaz mais ou menos o profiling criminal chapa 3 do serial killer. Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Enquanto aspirante a serial killer, eu esperaria, não sei se é possível, de uma forma também algo sádica, que era possuir as minhas vítimas através de cócegas nos pés, até elas não conseguirem aguentar mais e proceder-se então ao falecimento das mesmas. Não sei se isso é possível, Joana. Sim, por acaso, eventualmente estás a brincar, mas a verdade é que as cócegas são, de facto, num contexto sádico-sexual, um ato de controle, domínio e de subjugação da vítima e, portanto, no limite isso é possível, sim. Aliás, existe toda uma pornografia baseada nas cócegas. Agora fiquei bastante espantado. É uma informação bastante dramática. Porque, vamos lá ver, os serial killers e a psicopatia, muitas vezes, de facto, como estão a ver, estão associados às parafilias, que são as perversões sexuais, porque em muitas perversões sexuais a base, assim, a caminha é, de facto, o sadismo. E existe uma parafilia, que é essa de cócegas. O mundo da pornografia é muito revelador, porque o mundo da pornografia acaba por ilustrar sem crime, ou seja, não de uma forma sem assassinato, digamos, ilustrado de uma forma sem assassinato, todo esse mundo das parafilias que está disponível ao grande público, não é? Hoje em dia, cada vez mais de alta divulgação. Ok. Eu acho que efetivamente para o episódio certo. Perfeito, óbvio. Pedro. Ora bem, como aqui o Cláudio já começou, vou apresentar o caso número 2, que é um bastante conhecido aqui em Portugal, que é o nosso amigo Diogo Alves. Pronto, Diogo Alves é o nosso assassino do Aqueduto das Águas Livres. Suspeita-se que ele matou mais de 70 pessoas, mas confirmado foram apenas 3. Ele acaba por ser enforcado em fevereiro de 1841 e um médico chamado José Lourenço de Luz Gomes pede às autoridades para ficar com a cabeça de Diogo Alves para estudá-la. Porque na altura existia um método que era a frenologia, e agora vem aqui um nome bem complexo, é o método que busca a determinação de características da personalidade de uma pessoa por meio de um estudo da anatomia do seu crânio. Pronto, a cabeça de Diogo Alves foi preservada até agora e pode ser encontrada na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Sim, na anatomia patológica. Sim, porque a fenomenologia, a medicina, toda a ciência, não é? Não é estática, evolui. E por isso aquilo que eram as práticas clínicas na altura do Diogo Alves não são as práticas clínicas de hoje em dia. E realmente nessa época acreditava-se que a forma do crânio, isso quer dizer a fenomenologia, a forma do crânio revelava características da personalidade e do caráter da pessoa, o que hoje em dia é considerado absolutamente, totalmente ultrapassado. Aliás, a história da psicologia, da psiquiatria e da neurologia, como eu costumo dizer, não só é uma história da loucura, mas como também é uma história de loucura, porque tem assim uns episódios bastante sui generis, o mínimo. O Diogo Alves, de facto, é um dos mais famosos psicopatas portugueses, também pelo cenário. O cenário é bom, não é? O aqueduto e tal, mas eu sinceramente sempre achei que a história vivia mais dessa ideia cinematográfica de um bom fundo, que é o aqueduto, do que propriamente da personagem do Diogo Alves, que nunca achei das mais fascinantes nos vários capítulos da criminologia portuguesa, que é muito rica, ao contrário do que se costuma dizer, não é? Que somos um país de grandes costumes e que não temos grandes psicopatas ou assassinos, não é verdade? Temos alguns digníssimos representantes
podem figurar em qualquer compêndio internacional de criminologia, e eu estaria naturalmente o Diogo Alves, embora eu não acho que seja assim o mais interessante, de facto. Joana, tu tens um livro... Joana, tu tens um livro que se chama justamente Psicopatas Portugueses. E o podcast. E o podcast também, produzido pela Bruá. Enquanto intercalamos aqui, dá um exemplo de um psicopata português que achas interessante. Ou um caso que queiras aqui partilhar. Vamos partilhando aqui alguns. Mas nós especialmente vamos buscar lá fora. Pelo menos os que eu tenho aqui são de lá fora. Porque estava a esperar que tu trouxesses aqui os portugueses. São muitos. Nós temos casos muito interessantes. Temos a Luísa de Jesus, que assassinou 30 e tal bebés. É de facto uma cifra impressionante. Temos o Joe Barbosa, que matou sem conta, não se sabe quanto. Ele era descendente era a segunda geração de portugueses em Boston, considerado pelo Edgar Hoover, que dirigiu o FBI durante mais de 40 anos, como o mais perigoso de todos. Eu acho que se o Edgar Hoover dizia isto, nós temos que acreditar, não é? Que o Joe Barbosa gostava de matar, inclusivamente à dentada. Portanto, eu acho que ele foi contratado pela máfia, que não ia buscar, nunca fazia recrutamento fora do anel da família. Por isso, a abertura dessa digníssima exceção já diz bastante sobre o profiling do Joe Barbosa, que é de facto impressionante e que, lá está, é um dos psicopatas que não é tão badalado, mas que é muito, muito, muito incrível. E depois temos, por exemplo, o Estripador de Lisboa, que é um caso altamente enigmático e fascinante, que muito à semelhança do Jack the Ripper em Londres. Ele não violava as suas vítimas, todas prostitutas, não violava, mas matava-as, punha-as inconsciente primeiro, estropiava-as, tirava-lhes órgãos internos e externos, portanto vísceras, mas também mamas, etc. Órgãos que levava consigo para casa como troféu, que é uma característica específica de alguns psicopatas, chamam-se mesmos a vítima troféu, e conseguiu matar entre 3 a 5 prostitutas. De facto, nós tivemos cá o FBI a estudar o caso, cá em Lisboa, isto é nos anos 80 e 90, tivemos cá a estudar. De facto, nunca se conseguiu encontrar quem foi, nunca conseguiu descobrir quem é que era este serial killer, que lá está, também pode figurar em qualquer grande compêndio de criminologia, está a sua veia sanguinária, não é? E o seu rigor e a sua meticulosidade e a sua capacidade para escapar, porque de facto nunca foi encontrado, não é? É uma história absolutamente extraordinária. Portanto, crime perfeito, então. Como? Crime perfeito, então. Sim, foi o crime perfeito, podemos dizer que de certa forma acho que é um bom rótulo, um bom chamariz, porque não é injusto, é de facto um crime perfeito, e provavelmente ele morreu, porque isto é, do ponto de vista do profiling criminal, é a possibilidade com mais realista, porque este tipo de psicopatas não para de matar por si mesmo, não é? Não tem um travão, não é? Isto é compulsivo, por isso é que como naquele caso do Gavanito, mata uma, mata 10, mata 100, portanto é compulsivo. Os psicopatas deste tipo ou morrem ou são apanhados, portanto habitualmente não desistem da sua profissão. Portanto, possivelmente ele morreu, mas o facto de ter escapado incólume, ileso, não é? desta situação, desta catadupa de vítimas tão expressivas, não é? Tão exuberantes, é de facto impressionante. Portanto, de facto, temos o Rei Gob, que é outro criminoso mais recente, não é? Mais recente, impressionante. Nós temos muitos psicopatas incríveis. No meu livro, no Psicopatas Portugueses, no livro eu tenho 13 histórias, são todas incríveis. Aqueles que eu considero as melhores 13 histórias de psicopatas, e depois no podcast faço sempre um levantamento do crime real, é sempre 100% factos reais, sempre, tudo baseado em sentenças de tribunal, relatórios da PJ, etc., relatos jornalísticos,
e depois o podcast segue exatamente o mesmo conceito, e em ambos, para além do Real Crime, tem o Plus, tem o Extra, que se encontra raramente nas histórias do Real Crime, que tem um enquadramento psiquiátrico e psicológico, onde eu explico como é que é o funcionamento mental, que é o que tu não encontras, que vocês não encontram banalmente nas séries de Real Crime, onde eu explico que tipo de patologia é que está associada e como é que são os seus mecanismos de economia psíquica e de funcionamento mental. E pronto, e para quem gosta desta área, acho que pode ser interessante. Mas, portanto, isto para dizer que temos um naipe, um leque muito variado, muito colorido de psicopatas e de serial killers que podem, de facto, ser cátedra para qualquer internacionalização. Exato. Até porque lá está, a maioria dos... Eu aproveito só para, pronto, eu enquanto aspirante vou certamente comprar o livro e ouvir o podcast. Eu já tenho uma ideia de qual é que poderá ser o meu modo operandi e pronto, já falei sobre o facto de fazer as cócegas nos pés. O meu troféu tinha pensado na unha do mindinho do pé esquerdo de todas as vítimas e depois enterrá-las no Pinhal de Leiria como um simbolismo também de onde começou. Foi o nosso grande... O quê? O Mata 7. Sim, basicamente. Eu tive na dúvida entre pedir emprestado um apartamento ao Sócrates ou enterrar no Pinhal de Leiria, mas penso que seja mais fácil. Neste momento, pelo menos. Um certo pragmatismo. Certo. Eu não sei se é só para ver se a Joana acha que é um modus operandi que tem potencial para ser também algo, de alguma forma, um crime perfeito. Já te respondi que sim. Agora por acaso lembrei-me de um outro psicopata que também está no livro e que para mim é dos casos mais interessantes porque foi sempre ocultado da criminologia portuguesa. Aliás, ele não é psicopata, é um grande assassino, mas não é psicopata, ele de origem nem tem uma personalidade da ordem da sociopatia, é mais da ordem da esquizofrenia paranoide, que é o Cabo Antunes, que assassinou, que é aquilo que a gente chama o tiroteio, o exterminador, que foi um caso abafado, que no quartel da ajuda armou-se até aos dentes e disparou sobre a parada, num ato completamente programado, premeditado, planificado, entrou armado até aos dentes, disparou sobre dezenas de colegas que estavam na formação. Portanto, um tiroteio daqueles que nós achamos que só acontecem nos Estados Unidos, e que sobe uma torre e que dispara cá para baixo, etc. E fez várias vítimas, ceifou diferentes vidas e no final matou-se com vários tiros, porque os primeiros não foram eficazes, com vários tiros à frente dos colegas. Portanto, como veem, não faltam casos. Tudo como na farmácia, cá em Portugal. Pois a minha referência como algo até, lá está, como aspirante, eu tento analisar também alguns possíveis assassinos que tinham potencial para ser até serial killers, e um que eu tenho como referência é o Manuel Palito, porque foi ao ponto de chegar ao tribunal com uma ovação do povo de ter conseguido sim. Foi recebido até no tribunal com uma ovação, portanto é algo que... Eu acho que o Palito tem mais a ver, não essa ovação não tem a ver com os atos criminosos do Palito, mas o facto dele ter conseguido ludibriar e escapar à polícia, coisa que os portugueses, que muitas vezes sentem que o Estado mais policial, sei lá, estou a pensar no fisco, na polícia, etc., é muito eficaz e o Estado social e protetor é abandónico. Portanto, eu acho que o Palito naquele momento surgiu um bocadinho como símbolo disso, não tanto uma deificação, não tanto a adulação dos seus atos criminosos, mas mais, sobretudo, essa ovação pelo ter conseguido escapar à lei, à malha da bófia durante tanto tempo. Acho que foi mais isso. Concordo, e isso é incrível, qualquer coisa de incrível, conseguir ter o povo do lado do criminoso é qualquer coisa de muito incrível. Se bem que habitualmente o povo está à porta dos tribunais prontinho a fazer justiça pelas suas próprias mãos. É acontecido com a Rosa Grilo, por exemplo. Sim, com a Rosa Grilo e com muitos casos tem sucedido, e é natural que assim seja, porque o poder de matar, que hoje, como eu estava a dizer inicialmente, é monopólio do Estado,
é sobretudo um poder divino. Dar vida e tirar vida é o maior poder de todos, não é? E, portanto, daí também o fascínio, que falávamos já há bocado, e também daí o facto de muitas pessoas se indignarem quando alguém decide substituir-se a Deus e fazer de Deus. Exato, o playing God, como é apelidado. Ora bem, Bem, obrigada pela tradução. diz isto? Obrigada pela tradução. Nada. Vamos aqui para o caso da Elizabeth Bathory, portanto, que é húngara, que terá morto mais de 80 raparigas e poderá ascender 80 raparigas até 650, é a baliza de nomes. Portanto, estamos a falar no princípio do século XVII, 1610, e a condensa, portanto, o que é que ela queria? Ela queria basicamente... Sangue! Sim, queria muito sangue, mas a ideia era de rejuvenescer, portanto, ter cuidado com a pele, e, portanto, a ideia era banhar-se no corpo, banhar o seu corpo numa piscina, por assim dizer, numa banheira com sangue de raparigas virgens, por exemplo. Pronto, o caso da Helena Bathory... A questão da virgindade é sempre uma coisa mística, não é? Como eu disse há pouco, muitas vezes os serial killers estão associados a parafilias, a perversões sexuais sádicas, e este caso da Condessa Bathory não escapa a essa regra. Há aqui, sobretudo, um enorme sadismo sexual que resulta nesta ideia da apropriação, é como o totem e tabu, a apropriação de uma característica que existe na vítima e que nós tentamos nos apropriar dela, integramos como se a incorporássemos, passamos a ser ela. Esse mecanismo de totem e tabu, que é muito primal na história da humanidade, faz com que justamente se eu matar o carneiro, se eu comer a carne do carneiro, beber o sangue do carneiro, eu passo a adquirir as propriedades, a força do carneiro, etc. Entre o carneiro, diz o leão, não é? Isso é que é a base do totem e do tabu, e que está presente nesse tipo de mecanismo sádico-sexual, e que, portanto, se eu beber o sangue da Virgem, se eu me banhar no sangue da Virgem, etc., eu vou ser mais virgem, mais jovem, mais bonita, mais desejável, etc. E é sobretudo, como em quase todas as parafilias, dominação do outro, não só o gozo vem da dominação do outro, como tudo se resume ao poder. No caso dela, desta psicopata, há um poder que ela já estava naturalmente investida da forma dinástica, posto que era condessa, poder esse que lhe também dava acesso a esta mortandade, não é? Porque muitas vezes as duas coisas cruzam-se. Para matar é preciso alguma forma de poder, ou físico, ou uma arma de fogo, um estatuto socioeconómico, uma capacidade de escapar à malha da lei, o que for. Qualquer forma de poder ou superpoder, como há bocado o Pedro estava a invocar essa ideia, não é? Das Marvels, etc., e a Condessa, de facto, assenta também, ou veste bem esse fato. Exato. Isto, agora estava-me a lembrar de uma coisa que se diz do Carlos Gulbenkian, é que ele gostava de meninas também virgens ou mais novas que ele, para que, através do ato sexual, conseguisse meter para si os anos de vida e, portanto, prolongar assim a sua longevidade. Enfim, é uma coisa que se diz, que acho que foi publicado ou pela revista Visão ou pela Sábado, na altura, quando se falou de Carlos Gulbenkian. Há essas coisas, não é? Sim. Isso, não sei se isso é verdade sobre o Carlos Gulbenkian, nunca me dediquei à sua biografia, mas isso é válido para o Carlos Gulbenkian, como para todos os homens que gostam de raparigas mais novas, ou todas as mulheres que gostam de rapazes mais novos. Bem, mas eu não vejo que isso seja... Que a questão é o achar que se consegue ir buscar os anos da outra pessoa, não é? Não, eu acho que a questão não é essa. A questão aqui é a atitude predatória, que muitas vezes envolve, de facto, a psicopatia, que está presente na psicopatia, e muitas vezes em comportamentos sexuais deste género, não é? Agressivos e predatórios. Pedro.
Ora bem, eu também tenho aqui outro caso que ele até já pode ser encontrado numa série da Netflix, Mindhunter, que também é uma boa série para ser incluída neste episódio, que é uma série onde falam sobre vários serial killers. E este, inclusive, aparece na segunda temporada, que é o nosso amigo Charles Mason. Charles Mason é bastante conhecido, pelo menos eu penso que seja bastante conhecido, que era um líder de uma seita hippie em São Francisco por volta de 1967. O Mason abrigava pessoas que tinham problemas em casa, que se voltavam contra os pais e até problemas emocionais muito profundos. Pá, é certo que Mason Diaz está muito bem em 2021, especialmente se encontrasse estas pessoas no Twitter, mas basicamente Mason convencia as pessoas a liberar os seus instintos assassinos e a roubar as pessoas mais ricas, uma espécie de Robin Hood, e para levar o dinheiro para a seita. E depois as pessoas, depois de cometer os crimes, escreviam mensagens nas casas, nos locais das vítimas com o próprio sangue. Sim, isso tem uma origem a um dos mais famosos casos de Hollywood, que foi recentemente tratado, ou retratado até, no último, acho que foi o último filme do Tarantino. Mas, para dizer que a nossa comparação cá em Portugal, a esse caso, é o Rei Gob. O Rei Gob, se não fosse um modesto como é que se diz, sucateiro da Lourinhã, porque era, podia ser um caso desses, ou podia ser, por exemplo, aquele tipo do Templo do Povo que conduziu ao maior suicídio em massa de que há registro histórico. O Rei Gob, de facto, era um grande manipulador de mentes frágeis, tal como esse caso, tal como o Mason, um grande instrumentalizador da desgraça alheia, e portanto que pegava em miúdos ali daquela zona, ali da Lourinhã, em miúdos frágeis, de um Portugal deprimido, analfabeto, isolado, semi-rural, miúdos, muitos deles provenientes de famílias bastante frágeis e deslaçadas, e justamente depois não só os violava, chegou a violar alguns miúdos mais que uma vez por dia. Não só os violava e drogava, como também depois eles seguiam-no e eram criados dele, e servos fiéis. O Rei Gob fazia previsões apocalípticas e outras coisas. Hoje é um menino bem comportado na prisão, a trabalhar, penso eu que na lavandaria, bastante feliz de ter cama, roupa lavada e alguns, se calhar alguns namoros facilmente à sua disposição. Mas isto para dizer que se tratam de personalidades de narcisismo maligno, e portanto é uma variante específica da psicopatia, que tem estas características de alta sedução, alta atratabilidade, sempre muito focadas numa grande empatia cognitiva, e portanto facilmente conseguem descobrir quais são as fragilidades, os déficits e os sonhos das outras pessoas, e a partir dessa filão manipulam-nas, viram-nas do avesso, e fazem, como eu estava a dizer, fazem delas o seu séquito e as suas escravizam-nas, não é? E era isso que o Mason fazia, e o Rei Gob também. O Rei Gob, como volto a dizer, é de facto o grande narcisista maligno da criminologia portuguesa, e se não tivesse sido um homem com tantas restrições socioeconómicas, culturais, tinha se calhar ombreado com essas figuras que estamos estadunidenses que estamos a aludir. Muito bem. Ora, trazer-te aqui mais um caso, vamos outra vez à Colômbia e ao Equador, portanto parece que a Colômbia também é uma mina para isso. Nós às vezes achamos que isto é apenas nos Estados Unidos da América, não é? Que existe aqueles tiroteios permanentes e às vezes esquecemos que existe o resto do mundo, não é? Ora bem, vamos falar então de Daniel Camargo Barbosa, nascido na Colômbia, serial killer que foi preso pela primeira vez em 1964 e condenado por abusar sexualmente de 10 mulheres. Depois de 8 anos na prisão foi solto
A grande onda de mortes que o tornaria conhecido como El Sádico del Chanquito aconteceu entre os anos de 1984 e 86. Ele admitiu ser responsável pelo assassinato de, pelo menos 71 raparigas e mulheres durante o período, mas as autoridades estimam que ele pode ter morto até 150 pessoas. Condenado em 1989 a 16 anos na prisão, pena máxima do sistema penal equatoriano, foi morto na prisão em 1994 pelo primo de uma das suas vítimas. Portanto, já estamos a falar do que o golpe trabalha na lavandaria da prisão, este foi morto na prisão. Exato, acontece, e muitas vezes este tipo de assassinos têm depois também uma cáfila dissidente, não é? E quando o meio prisional, que é de facto um microclima muito especial, retratado em séries sobre esse mesmo tema, mas que na verdade quem já trabalhou em prisões sabe que isso é assim, que de facto é mesmo uma bolha virulenta, depois naturalmente sujeita-se. Mas este caso, este que estás a descrever, como aliás muitos outros, mostra também um problema que nós temos ainda na psiquiatria e na psicologia, que é a dificuldade em conseguir ter bons resultados terapêuticos e uma boa reintegração social com níveis muito graves de psicopatia. Portanto, nós de facto hoje em dia a psicologia e a psiquiatria e a psicofarmacologia estão muito avançadas a um ponto de conseguirmos fazer a estabilização de doentes psicóticos muito graves, conseguimos reintegrá-los social e profissionalmente, etc. Mas há este tipo muitíssimo agressivo, violento de psicopatia sádica, é muito difícil, tem de facto resultados residuais, a intervenção terapêutica, não há controle psicofarmacológico e, portanto, infelizmente a detenção muitas vezes é a única resposta. E depois verifica-se isso, tu estavas a descrever, se não há detenção ou se há saídas precárias ou liberdades condicionais, etc., a taxa de reincidência é muito elevada. Não sei se o aspirante tem aqui alguma questão que queira colocar sobre a questão, sei lá, Eu vejo moldura penal. Existe bastante potencial em Portugal, mas vejo que para possibilidade de reincidência até, acho que lá fora existe mais potencial ainda. Estou a pensar em fazer uma viagemzinha à Colômbia, mas não seja para tirarmos apontamentos também, porque parece-me que haja bastante potencial também nesse mercado. Pois. A maior parte há uma velha discussão, até a propósito do assassinato de Columbine, que marcou o início deste século XXI e outras situações, se os mídia, nomeadamente as séries, neste caso que estamos a conversar, não é? As séries de real crime, etc., e outros conteúdos audiovisuais influenciam, não é? Se dá para tomar notas, como tu estás a dizer, e se os psicopatas são, de facto, inspirados e motivados por esse tipo de situações, e não é a verdade. Portanto, ninguém se torna psicopata nem serial killer porque viu uma série de real crime, ninguém se torna psicopata ou serial killer inspirado no Natural Born Killers, como diziam, de que os assassinatos, os miúdos que perpetraram o crime de Columbine, dizia-se que eles tinham feito isso porque estavam com os gabardinhos. Isso era porque tinham os gabardinhos do Matrix e tinham apontamentos sobre o Natural Born Killers, etc. Portanto, é verdade que toda a cultura à volta destas personagens do crime tem muita expressão e tem crescido muito, é um mercado que tem crescido muito, mas está longe de se estar demonstrada, não há nenhuma evidência científica que revele a relação entre uma coisa e outra. Mas temos assim uns copycats, não é? Uns imitadores. Sim. Os copycats não são a verdadeira motivação de um psicopata. Voltando ao cinema, para também procurarmos ir encerrando também o podcast, portanto, quase finalizar como começámos. Por exemplo, O Silêncio dos Inocentes, não é? O Hannibal the Cannibal, grande prestação de Anthony Hopkins. E, por exemplo, mais recentemente aquela série, o Prodigal Son, não sei se viste que tem dado no TV Cine Action, são
é uma trilogia, vamos pôr assim, e outro é uma série que vai agora na sua segunda temporada, procuram penetrar dentro da mente destes psicopatas, das pessoas. Como é que tu reagiste na altura quando apareceu o Silêncio dos Inocentes? Para ti, que impacto? Porque assim, eu, por exemplo, quando vou ver um filme, que é um filme histórico, há duas partes. Há o Cláudio, que está ali, que pagou o bilhete para se divertir no cinema, mas também há o Cláudio, formado em História, portanto está ali também a avaliar se aquilo que está a ser reproduzido coincide ou não. Portanto, para ti, como é que foi essa experiência também? Eu era uma miúda quando vi o Silêncio dos Inocentes, portanto, a minha experiência foi puramente entretenimento, na verdade. E, aliás, como deves imaginar, eu não vejo, eu gosto de ver séries de real crime, mas não vejo com o chip, com o mindset de... Desligas, portanto, essa parte. Porque realmente eu só ativo essa minha pista se estou no trabalho clínico, senão eu ficava maluca. E além disso, não só ficava maluca, como também a vida deixava de ter piada, não é? Portanto, prefiro o sabor da perplexidade ou da surpresa, não é? Etc., do que propriamente estar com uma postura clínica a observar. Depois, se me pedirem tecnicamente uma opinião sobre se faz sentido aquela história, se aquilo na realidade seria possível, outra coisa qualquer, imagina, tudo bem, mas isso é outro contexto. Mas eu não vejo, habitualmente não vejo com esses olhos, porque me interessa muito mais fazer render o dinheiro do bilhete, não é? E enjoy the ride. E estar a passar um bom momento, e portanto é assim que eu habitualmente vejo essas séries, mas eu por acaso gosto de real crime, não é uma coisa que eu veja sempre, vou intercalando com outros tipos de séries, etc, mas gosto. Há pessoas que pensam assim que eu não gosto de ver, porque já é o meu trabalho, não é? Já tenho que estar a lidar com todos os dias, mas lá está, como desligo o botão, acho bastante piada até. Porque se calhar o Dr. Lecter, né, portanto o Hannibal, é capaz de ser, assim, das personagens de terror, aquela que tem mais profundidade, ou seja, aquela que tu consegues, porque por todos os efeitos ele é um médico, né, um doctor, portanto é alguém que é inteligente, ao contrário de personagens como o Jason, por exemplo, não é? Que tem apenas, salvo seja, aquela questão da mãe, o Michael Myers, enfim, é a ideia do Halloween, né, matar no dia de Halloween, o Gritos, qualquer um pode ser o Ghostface, né? Portanto, e perpetua-se a ideia do copycat. Portanto, o Dr. Lecter acaba por ser aquele mais profundo, né? E ele também tem um seguidor, que eu agora não me estou a recordar do nome do ator, mas que é o Dragão Vermelho. Eu acho por isso. Primeiro, o Anthony Hopkins é capaz de dar profundidade a uma pedra da calçada, não é? E, portanto, qualquer personagem com ele ganha textura, não é? Ganha densidade e relevo. Depois eu penso que isso também bebe um bocadinho de uma ficção, não é? Que se emprenhou muito na cultura ocidental contemporânea, que é o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, não é? Que é essa dicotomia entre o monstro e o médico. Nós também temos um caso espetacular de um médico que envenenou a sua própria família no Porto, está no meu podcast, no Psicopatas Portugueses, podem ouvir. Também é outro caso, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ou Hannibal the Cannibal. E realmente isso ganha de facto esse tal relevo, essa tal textura, porque, e voltando de facto ao princípio da nossa conversa, costuma-se dizer que médico e de louco temos todos um pouco, não é? Diz o ditado popular, e de facto todos nós temos um pequeno psicopata dentro de nós e um pequeno médico, um pequeno psicólogo. Eu acho imensa piada às conversas, as pessoas têm sempre uma opinião psicologista sobre o que acontece, não é? Sobre o Sócrates ou sobre qualquer assunto, qualquer temática, têm uma opinião de especialista em psicologia. E, portanto, é verdade, de médico e de louco todos temos um pouco, e ainda bem, de certa forma, e portanto o Dr. Jekyll e Mr. Hyde dão ressonância, não é? Fazem a projeção, fazem a externalização dessa nossa dualidade, dessa nossa ambiguidade, uma parte boa e uma parte má, índio e cowboy, Jekyll and Hyde, e de facto o Hannibal the Cannibal também tem isso, não é? Também tem essas duas vertentes, não é? Essa contradição profunda
que é característica da espécie humana e daí tem também se transformar em tão fascinante e ser tão magnético. Mais questões que Pedro ou o XX possam vir a ter? Eu estou plenamente esclarecido, eu estou prontíssimo para passar à ação depois de todo este estudo. Estou plenamente consciente de que, pronto, primeiro, ter a certeza que, pronto, a Joana já me pôde confirmar certas questões que eu tinha, mas neste momento sinto-me perfeitamente preparado, sendo que louco de nascença já sou, e pronto, o meu modus operandi tem potencial. Portanto, vamos passar à ação. Ainda vou estudar se vou fazer lá estar em Portugal ou se vou procurar lá fora, porque pronto, já evidenciamos aqui certos locais que têm mais potencial para, se por alguma razão o meu primeiro crime não for perfeito, eu possa tentar uma segunda vez. Portanto, vamos a isso. Então eu penso Joana, se ele for lá para fora, a culpa é do Passos. Só espero. Desculpa, Joana, só espero que um dia, pronto, lá está. Se tiver algum tipo de reconhecimento, possa ser incluído num segundo livro e no podcast. Está bem, está combinado. Se pensares num feito, sabes que eu geralmente só incluo pessoas que mataram mais do que 3, psicopatas que mataram mais do que 3 pessoas, portanto, podes já ter isso como meta. E acho que é melhor ir para fora, porque olha que a nossa polícia científica é altamente eficaz, tem fama e proveito da sua eficiência, por isso lá fora se calhar safas-te melhor. Na Colômbia, quem sabe? Pronto, fica já garantido, pronto, é que já sabes que não és uma dessas pessoas porque eu quero estar no livro, não é? Já sabes Pronto. que disso estás descansado. Para o segundo volume do Psicopatas 2. Para o Psicopatas 2, para o Psicopatas Portugueses 2, é isso que eu quero dizer. Okay. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada eu. Pedro. Epá, eu acho que temos aqui um futuro potencial serial killer, que é o nosso aspirante de serial killers, e não o podemos deixar escapar. Então eu proponho aqui uma ideia que vem do filme da Purga, termos um dia da Purga, onde durante um dia inteiro as pessoas podem matar quem quiserem, sem nada acontecer. Uma coisa que já acontece aqui em Portugal, mais ou menos. Mas a polícia ainda anda atenta. Sem consequências, não é? Exatamente. Matar só porque sim, e no próximo dia está-se tudo bem, continuamos a vida normalmente. Crime sem castigo. Eu acho isso uma ideia interessante para uma certa, como se fosse uma versão beta ou trial para treino, digamos assim. Porém, depois não havia assim tanto reconhecimento para a minha pessoa neste caso, porque havia mais gente a tentar. Portanto, eu acho que... Concorrência, não é? Competição, concorrência desleal. Mas se matasses mais pessoas, eras mais conhecido. Certo, mas pronto, os meus 120 kg não me permitem que eu consiga correr a grande velocidade e assim, pronto, tinha que arranjar um concerto do Justin Bieber ou coisa do género para a coisa resultar melhor. O Michael Myers também não tem assim tanta velocidade, e olha, pois não. E olha como ele é conhecido. Nem ele, nem o Jason. Não tem velocidade. Não percebi, Joana. Vamos ver. Os zombies também não têm velocidade. Pois não. Gostei mesmo essa. Mas pronto, olha, quem sabe se a imprensa não te vai chamar de The Purge Man, não é? Porque depois há sempre esta... Depois gostamos sempre dos nomes que são dados, não é, Joana? Por exemplo, Claro. do Prodigal Son é o The Surgeon, não é? Portanto, o cirurgião. Portugal nós também temos isso, não é? O assassino do osso da baleia é o Mata 7, aquele que matou as prostitutas que eu estava a falar é o Estripador de Lisboa. Portanto, nós também temos nomes, muitas vezes, a esses assassinos. Faz parte de uma certa mitologia urbana, né? Dar esses epítetos aos famosos. Eu tenho como incluir a parte das cócegas, eu tinha pensado em Tickle Killer. Tickle Killer. Acho bem. Pronto. Fica bem. Muito bem. Já tenho aqui tudo redigido. Eu acho que nós estamos a dar origem ao nosso Frankenstein. Estamos aqui a elevar um serial killer. Muito bem. Eu gostei bastante deste episódio, acho que foi aqui uma perspectiva, obviamente temos aqui esta componente cómica deste aspirante. Diz, Joana? Obrigada pelo convite. Era isso, eu queria-te agradecer aqui a tua presença, porque obviamente foi super divertido.
Muito bem. Um pouco diferente do podcast conversa, não é? O podcast conversa é mais chato. Sim, não, é diferente. Também gosto muito de política. Eu vivo sempre nesta dualidade. Exato. E ainda temos que fazer aquela análise de políticos portugueses também. Deverão haver Muito alguns psicopatas, ou sociopatas, pelo menos. Acho que para estar um pouco na política é preciso ter um bocadinho de sociopatia também. Depende, não vamos generalizar, mas há alguns. Muito bem. Obrigado por terem estado aqui. Aspirante, não sei se queres ser tu a encerrar este episódio. Não, eu não quero. Não. Não quero de todo, porque eu quero que as pessoas se esqueçam da minha Não quero matar a conversa, só quero matar a pessoa. Certo, e eu não quero que as pessoas, entretanto, se esqueçam, fiquem comigo na cabeça, porque podem ter alguns pesadelos, e eu quero que as pessoas estejam descansadas quando eu os apanhar. É mais engraçado. Exatamente. Chegamos então assim... Diz, Joana, diz. É justo, parece-me bem. Muito bem, chegamos assim ao final de mais um episódio aqui da vossa plataforma Podcasts Portugal. Já sabem, podem ouvir isto no YouTube, no Spotify, ao podcast, por todo lado. Seguir-nos nas redes sociais, no Instagram, sigam também aqui os vários podcasts que estiveram reportados, o DC Portugal, o podcast de psicopatas portugueses, o Aspirante, enfim, não sei se ele tem um podcast ou não, mas no meu caso, o podcast Conversa, podcast Troca de Bolas, Camisola Amarela e ainda o podcast Placagem. Portanto, ainda vai vir mais um a caminho. Isto nunca para. Portanto, obrigado por terem estado desse lado. Já sabem, ouçam os podcasts quando e onde vocês quiserem. Obrigado e até à próxima. Beijinhos.